porque isso é uma alegria para a gente, simboliza também que, acho que de alguma maneira aí, Deus falou com o pastor Valdemir, né? Gostou da gente. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Muito obrigado mais uma vez, pastor Valdemir. O senhor sabe que a nossa casa tem um carinho pela vida do senhor e pela sua família, juntamente com a pastora Nete e toda essa igreja. 2 Reis, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 13. É uma história, uma passagem bíblica a qual nós temos muito conhecimento, mas eu tenho certeza que algo novo Deus tem para revelar aos nossos corações. Porque a sua palavra nos diz em Jeremias que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu sei que assim como a misericórdia de Deus se renovou na sua vida hoje, te permite estar aqui com saúde. Pastor Valdemir falava aqui agora há pouco. Será que hoje você já pensou quantas pessoas foram hospitalizadas ou quantas perderam a vida no dia de hoje? E Deus tem sustentado você e a sua casa. Aleluia, glória a Deus. E vai continuar sustentando. 2 Reis 4:13. E este dissera ao seu moço, dizendo-lhe: eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Quantos creem que Deus tem uma palavra no seu coração nesse momento? Diga amém. Aleluia. Esse texto, como eu disse, irmãos, nós talvez por inúmeras vezes já ouvimos falar sobre ele, ou até mesmo lendo, nós já o passamos por ele. E é muito interessante a história dessa mulher, a mulher sunamita. E por que ela era assim conhecida? Essa mulher morava em uma região no médio norte ali de Israel, ao sudeste do mar da Galileia, que fica no médio norte de Israel. Quando foram divididas as tribos, a região que ela morava era pertencente à tribo de Issacar, um dos filhos ali de Jacó. Só para que a gente se situe geograficamente, no norte de Israel. E aquela região havia muitas pessoas com condições favoráveis. Quando a gente inicia o capítulo, ou o início da história dessa mulher, por exemplo, a palavra de Deus chega a nos falar que ela era uma mulher rica, era uma mulher muito bem de condição. E essa mulher, com toda a condição financeira que Deus havia concedido para ela, juntamente com seu esposo, ela se importava não somente com a obra de Deus, não somente com o reino de Deus, mas ela se importava também com os profetas, com os instrumentos que Deus usa para realizar a sua obra aqui nessa terra. O exemplo disso está nesse texto que nós acabamos de ler. Nós vemos nesse texto do capítulo 4 o cuidado que ela tem para com o profeta. Para você talvez que não lembra ou que não saiba aqui nessa noite, o profeta ali naquele tempo, ele gozava até de um prestígio muito bem perante o povo de Israel. Porque era a boca de Deus. O profeta, quando falava alguma coisa, ele tinha autoridade. Inclusive, quando ele dirigia uma palavra favorável, podia ter certeza que aquilo aconteceria. Quando fosse uma palavra negativa, da mesma forma. Então, ela cuidava do profeta porque sabia que fazendo aquilo estaria agradando a Deus. Sabe o que é interessante, irmãos? Muitas pessoas, talvez muitos de nós, temos a tendência de dizer que nós amamos a Deus, que nós somos submissos, somos obedientes a Deus, mas quando nós temos a oportunidade de fazer isso com pessoas no seu reino aqui nessa terra, nós não fazemos. Ora, como nós vamos amar a Deus, como nós vamos servir a Deus, se nós não demonstrarmos isso em atitude para com as pessoas que Deus tem colocado em nossa vida? Não tem como dizer, Deus, eu te amo, se na primeira oportunidade de abençoar alguém, de estender a mão para alguém, nós não o fizermos. O nosso amor a Deus é condizente com as nossas atitudes ao Deus a qual servimos. Aleluia por isso.
Essa mulher tinha isso no seu coração e sabia. Quando a gente volta a alguns versículos anteriores, antes do versículo 13, ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Era um homem de Deus, ungido do Senhor. Se você voltar a versículos anteriores, você vai ver isso aí. E ela demonstra isso em cuidado com Eliseu. Essa mulher, ela não somente se importava com a questão de alimentação do profeta Eliseu. Porque inclusive quando ele vai lá pela primeira vez, o que ela faz? Faz uma comida, o serve ali, sacia a fome momentânea que ele estava passando, para que ele pudesse continuar fazendo o que deveria ser feito. Mas sobretudo, ela viu uma necessidade mais profunda na vida de Eliseu, que quando ele andava para aquelas regiões, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha onde repousar. E ela então se preocupa com as necessidades mais profundas do profeta Eliseu, não somente com a sua alimentação. E quando ela vira para o seu esposo, preste atenção, olha aqui para mim, para que a gente possa entender o que o Espírito Santo quer nos falar aqui nessa noite. Ela diz para o seu esposo, olha, vamos fazer um quarto de tijolos. Se você puder e tiver com a sua Bíblia aberta, olha só, versículo de número 10. Façamos, pois, em cima uma obra de tijolo, um pequeno quarto, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retire-se para ali para descansar. Ou seja, ela faz uma obra que não seria destruída, uma obra de tijolos. Sabe, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos entender que tudo que Deus, inspirado em seu Espírito Santo, usou para que homens escrevessem, não está aqui à toa na palavra de Deus. Existe um significado disso aqui. E a primeira coisa que a gente aprende é justamente isso. Essa mulher, ela não queria fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. Ela não queria entregar qualquer coisa para Deus, porque ela sabia, servindo ao profeta, ela estaria servindo a Deus. É o que eu acabei de dizer. Amando, cuidando do profeta, ela estaria fazendo algo para Deus. Paulo mesmo vai falar sobre isso em Colossenses capítulo 3, verso 23. Irmãos, e tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Esse sentimento já estava no coração dessa mulher, fazendo para Deus. É por isso que algumas pessoas são tão abençoadas e prósperas nessa terra, porque sabem cuidar daquilo que Deus tem colocado em suas mãos nos mínimos detalhes. Sabe, irmãos, tem algumas pessoas, inclusive, quando vão ofertar, quando vão fazer alguma coisa nesse sentido, até quando a gente já fala em oferta, algumas pessoas até fecham o coração no mesmo momento, né? No mesmo momento, a dificuldade. Mas há algumas práticas que nós devemos observar perante Deus, para que os princípios sejam cumpridos e, consequentemente, as bênçãos de Deus nos acompanhem. Se você puder, como forma didática, fale comigo para que isso fique gravado na sua mente, mas principalmente no seu coração. Diga assim comigo: Deus estabelece princípios para que bênçãos sejam alcançadas. Quem obedece princípios alcançam as bênçãos de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de princípio. Deixa eu te relembrar alguma coisa, se porventura você tem esquecido aqui essa noite, irmão. Todos os dias que você tem a apresentar diante de Deus os seus projetos, é um princípio que você tem obedecido, o princípio de colocar a sua fé em ação. E em nome de Jesus, esses princípios gerarão bênção na sua vida, esses princípios trazerão vida na sua casa, esses princípios serão observados por Deus ao longo desse ano, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ela faz isso, cuida dos mínimos detalhes, um quarto de tijolos, algo não provisório. Ela queria algo bem feito, nada provisório. Tem gente que faz as coisas para Deus de qualquer forma. Quando se fala em ofertar, pega a pior nota, a mais rasgada, irmãos. É por isso que quando a gente vai ofertar, a gente precisa pegar aquela nota mais nova. Sabe quando você vai no caixa eletrônico e pega aquela nota que acabou de sair, novinha, que dá até dó de passar ela para frente? Eu, às vezes, fico com dó, né? De passar para frente, dá vontade de ficar na carteira, não faz diferença nenhuma. Mas a gente tem esse negócio, né? Notinha novinha. São detalhes pequenos, mas quando nós observamos coisas pequenas, Deus passa a cuidar de nós nos mínimos detalhes da mesma maneira, para nos provar que esses princípios estão sendo observados por Ele mesmo. Façamos, pois, um quarto de tijolos. Ela não queria um puxadinho, irmãos. Ela não queria um sobrado. Outro dia eu fui na casa do irmão, pastor Valdemir, lá em Goiânia, visitá-los. E eles moravam assim, próximo, do lado, né, parede, só dividia o muro do sogro deles. E eles falaram assim para mim: pastor, a nossa casa aqui é um sobrado. Sempre falava isso. E eu imaginava que fosse um sobrado, né, um sobrado construído.
Aí quando eu cheguei lá, era uma casinha simples, né? Aí eu não comentei nada, né? Aí ele falou assim, pastor, o senhor não estranhou nada, não? Falei, não, irmão. Mentira, né? Tinha estranhado sim, mas fiquei na minha, quietinho, né? Não, porque eu sempre falei para o senhor que a nossa casa é um sobrado, mas não é porque é um sobrado de construção, porque foi a sobra da construção da casa do meu sogro. Então é um sobrado. Essa mulher não queria uma sobra de alguma coisa, ela queria fazer algo bom, algo perfeito ali para atender. Ela não queria uma gambiarra, mas queria fazer um melhor. Eu imagino, irmãos, ela quando começou essa construção, indo nas lojas de construção ali, de Sunem, nas melhores lojas de construção. Quando ia comprar o tijolo, ela comprava o melhor tijolo que tivesse. Não é aquele tijolo de liquidação. E quando você bate a colher ali do pedreiro, ele já desmancha na hora. Procurava o melhor tijolo. Quando ia comprar o cimento, não comprava qualquer cimento. É o Tocantins, né? Tem algum construtor aqui? Quem conhece de construção vai saber que o Tocantins é até o mais caro. É o melhor cimento hoje na área da construção. Com certeza ela comprou esse cimento Tocantins para atender a necessidade. Qual é a diferença, pastor? O outro cimento também, mas era o detalhe. Entenda, irmãos, é uma conjecturação para que a gente possa entender aquilo que o Espírito Santo quer nos falar essa noite. Quando ela foi escolher aqueles utensílios que a gente leu inclusive no verso 10. A mesa, a cadeira, a cama, o candeeiro. Imagine você ela indo nas lojas de móveis ali para comprar esses móveis para o quarto do profeta. E algo muito interessante, irmãos, que quando nós falamos de mesa, nós falamos sobre projeto. Eu não sei se você, provavelmente a maioria de nós aqui temos aquele cartãozinho que você está escrevendo os seus pedidos, os seus projetos para esse ano. Eu tenho certeza que você sentou-se em algum lugar, a maioria de nós, em uma mesa para escrever. Mesa fala sobre projetos. Quando ela coloca essa mesa e simboliza um projeto. Apesar que talvez os sonhos dela já estivessem mortos nas suas próprias perspectivas, não posso mais ter filho, mas ela tinha um projeto ainda no fundo do seu coração. Cadeira fala sobre se assentar, sobre pensar, sobre parar um pouco. E ela então vai colocando esses utensílios, a cama, que fala sobre repouso, descansar em Deus. Oh, irmãos, como a nossa geração tem sido ansiosa. Jovens e mais jovens, nós temos, está aqui hoje, a minha esposa está aqui comigo hoje, a pastora Nayara. Como a gente tem aconselhado jovens com ansiedade, que não conseguem dormir, que estão tendo que tomar remédio para dormir. Nunca se viu em todo o tempo, em toda a história, uma geração tão ansiosa como a nossa. Descansa o seu coração em Deus. Deus cuidou de você até hoje, vai continuar cuidando. O teu Deus que te prometeu, Ele continua cuidando da sua vida, meu irmão. Você é a menina dos olhos de Deus, aleluia. Descanse no Senhor, deleite-se no Senhor, aleluia. Coloca essa cama, lugar de descanso ali. Imagina comprando uma cama queen, né? Aquela maior cama. Dá até para você deitar de qualquer lado. Você brinca de pique-pegue em cima da cama. É um negócio de doido. Compra essa cama, põe lá para o profeta, melhor que tinha. Enfim. E por fim, ela lembra de colocar um candeeiro, uma lamparina, uma luz em cima da mesa. E nós sabemos que o candeeiro na palavra de Deus simboliza a luz que vem de Deus, ou seja, o seu Espírito Santo. Fala sobre unção, fala sobre o fogo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse ano de 2021, eu quero ser boca de Deus para profetizar em vida de pessoas aqui. Vai trazer uma unção sem medida sobre a sua casa. Aquilo que até hoje você não experimentou de intimidade com Deus, você vai viver uma unção nova sobre o seu lar. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar graça. Aonde quer que você pisar os seus pés, as pessoas vão conhecer. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. A unção de Deus vai exalar sobre a sua vida em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Esse candeeiro fala sobre a luz do Espírito Santo. Mas observe comigo. Vamos embora, o tempo não para. Observe comigo. Ela então dá uma oferta para esse homem de Deus. E essa oferta que ela oferta ao profeta Eliseu traz pelo menos duas grandes bênçãos ou duas realizações de promessas sobre a vida dela. Acompanhem comigo. A primeira, dois poderosos milagres. A primeira, a oferta fez com que ela vivesse o seu maior sonho, que já havia sido esquecido até por ela mesma. Irmão e irmã, você que é mulher, você sabe que filhos são bênção. A palavra de Deus vai dizer que os filhos são herança. O que é herança? Herança é um presente que você ganha. Os nossos filhos são herança de Deus, um presente que ganhamos da parte de Deus.
E em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, até para você pai e você mãe, comece a ministrar bênção sobre a vida do seu filho. Pastor, meu filho é um drogado, não vale nada, mas começa a ministrar, meu filho vai ser um homem de Deus, minha filha vai ser uma mulher de Deus. Não é que tem que ser um pregador, alguma coisa assim, não. Aonde ele pisar o pé, Deus vai ser bênção, ele vai ser bênção em nome de Jesus. Você tem autoridade espiritual sobre o seu filho, sobre a sua filha. Lembre-se disso sempre. Essa mulher não podia ter filhos, e a gente sabe que naquela época era até uma maldição, visto como uma maldição, perante o povo de Israel não poder ser mãe. Que não podia ser mãe ou não podia ser pai. Até porque, quando eles chegassem ainda mais na sua velhice, quem os sustentaria seriam os seus filhos. A aposentadoria dos pais naquela época eram os filhos que cuidavam dos pais. Não existia INSS naquela época. Era quase enxergado como uma maldição. Ela não poderia ter filhos. Seu esposo já era velho, e quando a palavra de Deus nos refere isso aqui, é que muito provavelmente ele já tinha passado dos 60 anos de idade. E a gente sabe, irmãos, pela medicina, que após os 60 anos, o homem começa a diminuir seu ritmo, começa a diminuir a produção de testosterona, consequentemente produz menos espermatozoides, e assim por diante. Não tinha tratamento como hoje nós temos, então era algo impossível, improvável. Era tão impossível, que olha o que ela diz aqui, irmãos. Versículo de número 16, Eliseu fala para ela, daqui um tempo, no ano que vem, nesse mesmo tempo, você vai estar segurando um filho no seu braço. Aí, ela mesma já não acreditava, porque olha o que ela responde. Oh, meu Senhor, não mintas à tua serva. Não mente para mim, não crie uma expectativa que eu não vou conseguir realizar. Mas milagres, irmãos, não é para quem acredita simplesmente naquilo que é possível, é para quem crê no invisível e no impossível. Porque como nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos no que cremos em nome de Jesus. Você não precisa de ver para quê, pastor, está improvável demais. Eu não consigo ver a salvação dentro da minha casa. Eu não consigo ver as coisas financeiras dando um jeito lá. Parece que quanto mais eu tento, mais longe eu fico daquilo que eu quero. Comece a olhar para Cristo Jesus. Pega a carta que Paulo escreve aos Filipenses, grava no seu coração. Eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. Ou seja, eu assumo a responsabilidade. Eu olho para o meu alvo e prossigo para ele, a fim de receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Fé move a mão de Deus. Não precisa ver, é só acreditar. Essa mulher já estava desacreditada. Não minta a sua serva. E sabe, depois de toda essa generosidade que ela cuida do homem de Deus, do profeta, a Bíblia nos diz que o profeta libera uma palavra sobre a vida dela. Os irmãos lembram o que eu disse agora há pouco? O profeta, ele tinha autoridade por Deus de abençoar ou de amaldiçoar alguém. E ele libera uma palavra de bênção sobre a vida dela. Daqui a um ano, essa semente que você plantou na minha vida, mulher sunamita, ela vai gerar um filho nos seus braços. Daqui a um ano, essa semente ou o seu sonho vai nascer. Isso aqui, irmãos, eu estava lendo esse texto mais uma vez no dia de hoje, à tarde. Isso aqui é muito profético, porque a gente está numa campanha de projetar o ano. O ano de 2021 já começou, mas estamos projetando esse ano, que está apenas ainda no começo. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que aquilo que você tem plantado aqui durante esses dias, cada oração, cada momento profético, cada levantar de mãos, cada oferta que você tem colocado ao altar do Senhor, vai gerar um fruto sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E o ano que vem você vai ser uma das pessoas que vai estar aqui testemunhando. Eu recebi a palavra de Deus e é por isso que eu estou testemunhando aqui para a glória de Deus. Você vai fazer isso aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Eu estou encerrando. Quando nós depositamos uma oferta, e uma oferta, irmãos, entenda aqui comigo, uma atitude diante do altar de Deus. Nós somos, por Deus, credenciados para viver sonhos impossíveis. Ouça isso, eu vou repetir. Quando nós depositamos no altar de Deus uma oferta, ou seja, uma atitude,
Isso nos credencia pelo próprio Deus para vivermos sonhos impossíveis. A prova está aqui nesse texto que nós estamos falando e explanando aqui para os irmãos esta noite. Depois que o profeta fala essa palavra aqui, daqui 1 ano vai nascer, a unção desce ali no quarto da mulher. Uma unção sobrenatural desce ali no quarto. Fogo cai de Deus ali. E essa mulher concebe no seu ventre um filho. Algo que era impossível, algo que era improvável. Mas aquele sonho que até no coração dela já estava morto, Deus trouxe a vida para provar que Ele é o Deus do impossível para aquela mulher. Deixa eu falar uma frase para que fique gravado no seu coração. Escute isso em nome de Jesus. Esse ano de 2021, o Deus a quem você tem servido e clamado, vai trazer na sua mão aquilo que você está procurando, para te mostrar que Ele é tudo que você precisa em nome do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Seja a boca de Deus e fala para essa pessoa que está aí do seu lado: o seu Deus vai trazer neste ano aquilo que você está procurando, para te mostrar que Ele é tudo que você precisa. Aleluia! Aleluia! Esse é o poder, irmãos, de uma oferta diante de Deus. Esse é o poder da semente, de uma atitude diante de Deus. Porque uma semente, irmãos, ela pode te levar aonde os nossos pés jamais chegariam por si mesmos. Uma semente te leva aonde você jamais chegaria. Uma semente te leva ou abre para você portas que jamais se abririam. Uma semente destrava milagres que talvez até mesmo você havia esquecido. O poder da semente. E olha aqui para mim, ninguém planta milho para colher mandioca. Nós plantamos milho e colhemos milho. E a nossa plantação é à medida que nós precisamos. O nosso esforço, ouça isso, o nosso esforço é condizente à nossa dependência, é condizente à nossa necessidade. Eu imagino com certeza, muitas pessoas aqui saem do serviço corrido, cansado, mas eu vou ali porque eu sei que eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Eu estou cansado, Deus, as minhas forças estão fracas, mas eu não abro mão de estar na presença do Senhor. Eu não abro mão de semear fé, porque eu sei que eu vou colher milagres. Aleluia! Essa mulher fez isso. Então, em primeiro lugar, a oferta fez com que ela vivesse o seu maior sonho. Em segundo, a oferta preservou o seu sonho em vida. Se você continuar versículos depois desse versículo 17 que nós lemos, você vai ver que o filho nasce e depois que ele já atinge uma certa idade, ele está com o seu pai lá na plantação e a cabeça dele começa a doer de manhã, quando dá meio-dia, ele morre no braço ou nos braços dessa mulher sunamita, ao meio-dia. E eu imagino, irmãos, até ela questionando: mas Deus, eu não pedi um filho para o Senhor, eu já não queria mais. O Senhor me deu e agora? Meu filho está morto aqui. Criei toda uma expectativa, gerei ele no meu ventre, tive todo o trabalho, cuidado, mas meu sonho morreu. Mas quando a gente lê o texto, irmãos, alguns pontos nos chamam a atenção. Depois que ela pega o filho morto, ela não leva ele nem para o cemitério, ou muito menos vai enterrar, ou fazer um cortejo, alguma coisa do sentido, ou levar para outro lugar na casa. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ela pega o filho dela. Olha isso, irmãos, que interessante. Ela pega o filho dela e leva lá para o quarto que ela tinha construído para o profeta. E coloca em cima da cama que ela tinha comprado para o profeta. Ou seja, com essa atitude, irmãos, ela estava como se colocando perante um memorial diante de Deus. Deus, eu semeei no seu reino, na vida do profeta. Está aqui. E aquilo que o Senhor me trouxe através dessa semente está aqui. Era como se ela estivesse colocando em cima de um memorial. Deus, eu sei que o Senhor não se esquece daquilo que nós fazemos. E Ele não se esquece daquilo que você faz, irmãos. Aleluia. 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 Essa mulher resolve descansar em Deus. E mais uma vez, colocar a sua fé em Deus. O mesmo lugar que ela tinha dado de oferta para Deus, para o profeta, ela coloca o menino lá. Sabe, irmãos, toda generosidade que nós fazemos para com Deus, para com a sua obra e o reino dele, Deus não se esquece. Há algumas sementes que nós plantamos lá atrás, muitas vezes, e nós mesmos nos esquecemos.
mas o nosso Deus vê todas as coisas. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus está a olhar tanto justos como os injustos durante ou perante toda a face da terra. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. E quando ela faz isso, ela sabia: Deus, eu sei que o Senhor não se esqueceu da minha oferta. Talvez muitas sementes, olha aqui para mim em nome de Jesus. Talvez muitas sementes que você tem plantado ao longo desses dias da campanha, seja por qualquer atitude que for, você possa mesmo se esquecer. Mas entenda que o seu Deus jamais se esquecerá do que você tem feito na presença dEle. Irmãos, a nossa semente, eu vou te repetir, a nossa semente é condizente com a nossa necessidade. Quanto mais eu preciso, mais eu sacrifico. Quanto mais eu preciso, mais eu entrego. Porque a lógica de Deus é diferente da nossa humana. Nós queremos sempre ganhar mais, para que depois de ganhar nós possamos dar. Com Deus não. Com Deus nós entregamos. E depois que nós entregamos, lembra que eu falava alguma coisa parecida com isso aqui na terça-feira? Deus faz com que aquilo que nós entregamos venha 100 vezes mais, conforme os que plantamos na sua presença. Aleluia por isso. Para nós terminarmos aqui, quando a gente volta ainda no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, história de Elias. Elias profetizou: não vai chover perante todo Israel. 3 anos e meio, Israel ficou em seca. Irmãos, se a gente fica 3 meses sem chuva, já é difícil, não é? Perde plantação, acontece bagunça total. Agora imagine 3 anos e meio sem chuva na face de Israel. Nem um pingo de água. O que Israel mais precisava naquele momento era chuva. Passado esse tempo, Elias sobe ao monte, desafia os profetas de Baal, e ele faz algo ali que nos chama muita atenção para eu já orar com você aqui. Elias coloca água no sacrifício. Nenhum outro lugar na Bíblia nós vamos ver alguém colocando água em sacrifício, porque no sacrifício você se coloca fogo, para queimar o sacrifício. Ele reparte ali aquela novilha, e depois de repartir os pedaços, ele coloca água no altar, gente, que loucura! Mas é porque Elias sabia que se ele faz o que ninguém faz, ele recebe o que ninguém recebe. Elias é a figura daquela pessoa que não espera os outros fazer para fazer também. Tem gente que fica esperando. O outro não fez, eu não vou fazer. Irmãos, a nossa bênção da parte de Deus, ela é individual. E a nossa atitude também deve ser individual. Não espere pelo outro. Seja você um motivador. Seja você um influenciador. Quando você faz o que ninguém faz, você recebe o que ninguém recebe. Elias precisava de água e coloca a água no altar. Naquele tempo, irmãos, a única água que tinha era para suprir as necessidades. Com certeza não tinha água para banhar, para fazer as necessidades como nós temos em abundância hoje pela misericórdia de Deus. 3 anos e meio sem chuva, estava tudo seco. Inclusive um ribeiro que Elias fica secou. Elias pega aproximadamente 154 litros de água. Muita coisa para aquele tempo que não tinha água. 4 medidas por 3 vezes, que equivale a mais ou menos isso, 154 litros. Mas Elias sabia da sua necessidade. Quanto mais precisamos, mais ofertamos. E isso, irmãos, requer fé. E eu quero olhar pela sua fé. Eu quero olhar pela sua fé. Porque eu sei que nessa campanha nós ofertamos ao Senhor. E você vai entregar uma oferta de sacrifício no altar do Senhor, não sei qual dia exatamente, mas eu sei que Deus vai honrar a sua fé. Pastor, está falta de fé. Deus vai acrescentar nesse momento em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa de água? Planta água. Coloca água no altar. Conforme a sua necessidade. Curva a sua cabeça comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, a sua palavra nos foi ministrada. E eu sei que o teu Espírito Santo nos direcionou para esta palavra. Deus, eu sei que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração desta igreja, dos teus filhos, vem do teu Espírito. E aquilo que procede da sua boca não volta vazio ao Senhor. Antes cumpre o desígnio do seu coração. Que todas essas palavras, ó Deus, inclusive a que foi ministrada hoje, possa cumprir o propósito que há em essa palavra. Deus, que nesse ano os teus filhos possam receber um milagre nos braços. Que assim como essa mulher sunamita, ó Deus, depois de um ano passado ao ofertar em sua presença, teve os teus filhos no braço
passos que os teus filhos ao longo desse ano e o ano que vem possam testemunhar. Esse ano foi um ano onde o sonho meu nasceu, onde Deus trouxe aquilo que não existia. Pai, em nome de Jesus, eu como boca do Senhor quero profetizar que esse ano sonhos serão concretizados, que esse ano projetos serão concretizados. Pai, tudo aquilo que o Senhor tem inspirado o seu filho, a sua filha para escrever nesse papel, eu sei que o Senhor vai honrar a fé dos teus filhos, que essa fé, ó Deus, não volte vazia a esse coração, mas que o Senhor possa honrar para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga um glória a Deus, dê um aleluia ao nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se assente, por favor. Deus abençoe pastor Brenner. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus.